Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Conchas. A primeira secretária fará a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 8 de 2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre o Código Tributário Municipal. Projeto de Lei Complementar 18 de 2017, Poder Executivo, em discussão. Vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores. Então, a respeito desse projeto, eu quero deixar nessa casa registrado o trabalho que eu fiz em prol da população. Em 2015 já teve esse projeto, eu votei contra e novamente sou contra pelos erros que tem o projeto. Muita coisa a gente questionou aqui nessa casa e a maneira que foi entrado para votar a rapidez. Fomos acusados de estar votando para ganhar voto e não é. Eu fiz o trabalho para o povo, que nós fizemos os cálculos. A região, zona 1 da cidade, ia ter um aumento de mais de 47%. É injusto. Ontem eu vi o vídeo da Vossa Excelência aí e vi que a injustiça estava mais injusto ainda, porque não tinha atentado aquelas casas na zona 3, que ia pagar pouco metro quadrado e as mansões de luxo que é lá, né? Então, por esse motivo, quero deixar registrado aqui. Trabalhamos sim pelo povo. E vamos continuar trabalhando. Senhor presidente, senhores vereadores. Mais alguém em discussão? Mais alguém em discussão? Vereador Paulo Nunes. Bom dia a todos. Desde o princípio, eu me coloquei contra o projeto por uma razão muito simples. O projeto, pela primeira vez que chegou aqui, nos deu praticamente 25 horas para a gente aprovar em primeiro turno. Nós não tivemos ação. Não sabíamos detalhadamente, em 25 horas, como analisar um projeto de 101 páginas. Votamos contra. E foi dito aqui que nada se modificaria no projeto. Aí, para o segundo turno, eu debrucei um estudo detalhado de cada item do projeto. Aí eu fiquei assustado mais ainda. Por quê? O que nós vimos aqui é uma afronta à população de nossa cidade. E percebi que o projeto, ele apresentava algumas falhas assim, sem explicação. Uma linguagem que nem ninguém daqui entende. Eu só vou ler um trechinho. Veja o que está escrito aqui, ó. Um minuto só, estou achando aqui o texto. Só quero que vocês prestem atenção nesse texto. Artigo 37. Quem tem o projeto aí, acompanhe comigo.
Artigo 37. Olha aqui, que diz. Que fala sobre os serviços. Quem escreveu esse projeto, ou quem estudou esse projeto, no mínimo não tiveram a sensatez de examinar o que se passa em Conchas. Na cobrança de serviço das taxas, está colocado aqui aeroporto, Porto Grande, metrô. E outros pontos que vão ser cobrados aqui, cobrança de imposto para a museologia. Um negócio que não existe em cidade pequena, nem em médio porte, foi colocado aqui. Só se nas Conchas aqui agora aparecer mar, feito para metrópole. Então, o que deu a entender, por a linguagem que pegou-se daqui, de fora, não sei se pagaram para fazer o projeto, eu até gostaria de saber. Se foi pago, quem fez? Quanto custou? Tem imposto até para detetive particular. Isso, para vocês verem. Tem um item aqui, que é o artigo 28, olha o que diz. Vê se vocês conseguem interpretar o que eu estou dizendo aqui. A incidência de impostos sobre transmissão de bens imóveis alcança, entre outras, seguintes mutações patrimoniais. Quem é que sabe aqui o que é mutações patrimoniais? Aí eu vou dizer aqui, Tudo bem. Mandado em causa própria seus estabelecimentos, com instrumento, contiver requisitos essenciais à compra e venda. Instituição de fideicomisso. Alguém sabe o que é fideicomisso aqui? E mais. Enfeltese subinfentiose. Está lá no texto aqui. Depois os vereadores, nossos companheiros, que vêm falar que tinham lido e sabiam tudo que estava fazendo. Eu não sei o que é isso. Aliás, eu sei agora porque eu fui estudar. Então, outras questões de um projeto que caiu de paraquedas, é como se fosse um avião grande passando aqui e não poder descer. Depois eu fui olhar as taxas, me parece, eu não tenho o procedimento histórico das taxas, mas nunca foi cobrado do sitiante imposto sobre a estrada. Agora ia no carnê do sitiante, já está sofrido. Mais imposto, o sitiante pagar porque ele anda na estrada. E o IPVA que ele paga? Aí eu fui ver a iluminação pública. Não é só IPTU que ia aumentar. Aumentou a iluminação, taxa para sitiante, taxa não sei. Aí eu fui examinando mais detalhadamente o projeto. Não suporta, gente. Nós estamos numa cidade pequena. Tá? Uma cidade pequena. A população está sofrida. Aí eles falam assim, mas nós vamos beneficiar os aposentados. Ótimo. Nós vamos votar um projeto posteriormente, incluindo os aposentados. Não só na tributação de taxa do IPTU, mas nos direitos do aposentado. O direito dele ter um médico para atender na sua idade.
O direito do remédio, é o gasto mais caro dos idosos hoje. Quanto custa um remédio para idoso de pressão? Agora com 30, 40 reais no IPTU, ia dar condição do idoso sobreviver nas condições que ele está. Nós queremos sim que o idoso tenha acesso, mas que outras pessoas dentro da cidade também tenham acesso a esse IPTU. Agora, o que mais revolta é a frase que foi usada aí em Câmara: tirar dos ricos para dar para os pobres. Isso não é Venezuela. Isso não é Idade Média. Enquanto todo mundo faz crescer o sistema produtivo, aquele que gera riqueza, o comerciante, o industriário, o empresário, a classe média, porque na medida que eles crescem, eles dão trabalho. À medida que você estimula o processo de construção civil de uma cidade, você dá serviço para o pedreiro, para o carpinteiro. Então a cidade tem que gerar situações para desenvolver. Agora, você vai tributar quem faz um quartinho lá no fundo, ele não constrói mais. Não é assim que funciona um código tributário. Aqui foi cobrado um mecanismo. Olha que coisa, gente. Aqui, os bois que vêm para o nosso consumo aqui, de onde vem? Frigorífico? Ótimo. Mas tem muita carne que vem aqui que eles matam no pasto. A prefeitura vai ter que reabrir o frigorífico, vai ter que reabrir um processo de inspeção, com uma equipe de fiscais adequados para ver de onde está vindo esse produto para a população. E se vem de fora, tem que ter uma equipe para avaliar se esse produto é satisfatório ou não. E uma série de ações que teria que crescer, que acontecer, que vai inviabilizar. A prefeitura vai ter que inchar de gente, com fiscais, com secretaria da fazenda, com um sistema totalmente adequado a uma cidade grande. Nós não temos condição. Estava discutindo aí, agora com o grupo das metas fiscais, a arrecadação da prefeitura hoje, a gente sabe que ela tem as suas deficiências, mas não dá para só tirar essas quedas em cima do IPTU. Tem outras formas de receita. E a melhor forma da receita economizar é gastando bem o dinheiro público. Parar de construir coisas que não têm necessidade. Aí você faz um caixa para atender melhor a população. Não é uma questão é uma questão de sabedoria, administrar bem o dinheiro nas coisas que o povo precisa. Está previsto no nosso orçamento construir mais um portal na cidade. O que isso vai trazer na mesa do trabalhador e da população? Está lá na meta orçamentária construir um prédio novo para a prefeitura. Se já vai sobrar o fórum ali. São gastos que têm que ser refeitos. Economia, gente, não se faz tributando, se faz com sabedoria, saber gastar. Todos nós estamos aqui. Temos família. Se a gente não souber comprar, gastar o dinheirinho que nós ganhamos, nós afundamos. A família que gasta com porcaria, coisas desnecessárias. E muitas pessoas fazem isso. Às vezes gastam com subterfúgios e deixam das coisas essenciais faltar dentro de casa. Esse é exemplo disso. Uma empresa é a mesma coisa, uma prefeitura é a mesma coisa. Então esse imposto, nós tínhamos que fazer a discussão. Até agradeço à Câmara de proporcionar esse debate para a gente. Eles também refletiram. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. Às vezes a gente tem a impressão de que as coisas são boas. Eu falei até diretamente ao prefeito, vai sobrar para você, prefeito.
Porque à medida que você cria todas essas condições, você tem que fazer cumprir, senão você está prevaricando. É muito mais interessante rediscutir, sentar com o grupo de vereadores, trazer alguns técnicos. É necessário, vamos aprovar as coisas essenciais. Eu estava vendo esse IPTU, esse Código Tributário, feito em 2009, eu queria ler para vocês. Olha quem fez, não importa quem fez. A última que foi feito, o código foi Adriano, o Benedito Merlim, Carlos Alberto Fechina, que estava aqui, Dr. Ayrton Franzolin. Olha os vereadores que aprovaram: Agenor, Dr. Anselmo, Dr. Miguel, Divaldo, Emerson, Eva Maria, Lucas Francisco, Newton Carlos Aliberto e Omar Miranda. Agora, será que nós tínhamos coragem de pôr o nome nosso num projeto desse? Que vai ficar aí na história da cidade? Sem falar ainda daquelas desproporcionalidades de valores, gente. Não existe. O pessoal fala em casa de luxo. Isso é para São Paulo. Tem mansão. Às vezes o cara lá luta na vida para melhorar a sua casa. Daqui a pouco vai o fiscal, é luxo. E o imóvel será avaliado também pela conservação. E pela depreciação. Aí faz uma melhoria lá, pinta a sarjeta lá, já vai dizer que é melhoria. Então é todo um estudo técnico. Que precisa de gente para examinar, qualificar. Nós temos que incentivar a pessoa que tem uma casa simples, transformar a sua casa simples em casa boa, para dar serviços. Nós temos que incentivar as pessoas que têm casa média, casa boa, casa média, para boa, e a boa para casa melhor, para ele poder criar na cidade um mecanismo de geração de trabalho. Ele não importa em pagar mais. Se eu tenho um carro de luxo, eu vou pagar mais do que um carro simples, ninguém reclama, porque é um fato, mas existe uma legalidade por trás. Agora, o carro você tem opção de escolha, e a casa? Você tem opção de sair de uma casa a hora que você quer para ir para outra? É a sua vida que está ali. Então, se as pessoas não forem incentivadas a melhorar de vida, perdeu-se as esperanças. Então a cidade tem que crescer assim. Eu estava vendo as taxas aqui, tem algumas isenções, mas nós precisamos criar uma forma de isenção mais profunda, para que os empresários do Brasil, de outros lugares, venham aqui. Nós temos que pensar numa Concha desenvolvida, não é para mim, nem para vocês, mas para os nossos filhos. Então, minha gente, o que está posto aqui tem que ser refeito. Não é o fato de votar contra. Não queremos votar contra, jogar ninguém contra ninguém. A gente tem que aproveitar essas oportunidades para a gente discutir o melhor pela cidade e pela nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Omar Miranda em discussão. Eu gostaria que fosse um pouco mais breve, porque eu não quero cortar o microfone de ninguém aqui hoje, por favor. E desliga o microfone, vereador Paulo. Senhor presidente, senhor vereador, povo presente, eu já me posicionei contra, porque já falei na sessão passada que essa história aqui de tirar do mais pobre para o mais rico, todos os carnê, e provei que não é bem assim. 1 metro quadrado, eu vou dar um exemplo, para o distrito de Caratiba, que não tem coleta de lixo, que não tem circular, que o circular é feito junto com o aluno e com o VIP, certo? Que não tem esgoto, não tem tratamento de esgoto, não tem condições das pessoas trabalhar. 1 metro quadrado de R$6 vai para R$18 o metro quadrado. Então essa história que vai tirar do mais rico para o mais pobre, pelo menos para o meu distrito, é uma mentira. Mas eu trouxe um exemplo aqui bem interessante, tá? Fazendo os cálculos, eu peguei um IPTU de Jucratiba, o valor venal do terreno é 4.494.
E eu peguei da rua Raul Ricardo de Barros, centro do Guarujá. A mesma área. Valor venal 4.740. Então eu acho que Jucratiba precisa plantar coqueiro e levar um mar para lá. Porque nós vamos pagar a mesma coisa que o Guarujá. Entendeu? Então essa é o benefício. E esse ano, outra coisa que eu já falei, que é o artigo 124 do nosso Código Tributário, e já coloquei até na internet que a decisão do STJ é contrária, é a cobrança da taxa de lixo individual, por pessoa na casa. Ela tem que ser por especificação. Está no Código Tributário. Outra coisa, vai cobrar a taxa do povo rural da manutenção da estrada? Para que nós fizemos o projeto e aprovamos o projeto do INCRA 2009? E o pedido, que é para ficar todo o dinheiro do INCRA para fazer a infraestrutura da zona rural, que está em torno de 190 mil reais, 200 mil um ano, a média. É pouco, é pouco. Mas nós fizemos esse pedido, que a metade ia para o governo federal, fica para o governo municipal, já para fazer estrada. Daí vai ser bitributação? Vai cobrar 2 vezes? É constitucional o projeto? É constitucional cobrar o lixo individual? Sem contar que tem um monte de outras coisas que está sendo tributada que nunca foi tributado. Se for pegar a lista ali. Então, é o que eu falei. Por que eu pedi para trazer os técnicos, que nós tínhamos 10 dias, para a gente conversar, para a gente tentar pôr uma emenda, para a gente dar uma melhorada. Como o Paulo falou, aonde que tem o aeroporto em Concha? Onde que tem essa previsão? Está colocando ali a taxa rodoviária, ferroviária, nós temos trem? Ou está trazendo o trem que eu não estou sabendo? Ah, não, nós estamos prevendo daqui 30, 40 anos. Gente, nós temos que prever a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte, a população de Concha não tem mais condições de pagar imposto, nós estamos sufocados, nós estamos fechados por 2 pedágios, certo? Nós estamos, esse governo que fala que o futuro chegou, eu quero saber quanto emprego gerou, sem contar aquilo que eu já falei, que é os empregos, que é os contratos que ele faz, que ele contrata quem ele quer na prefeitura. Tá? Porque ele contrata até 7, 8 mil, os empregados, da forma que ele quer. E outra coisa que eu também desconfio e gostaria, e vou pedir uma apuração, que é outro emprego que ele gerou, que é o pró-emprego, que ele põe quem ele quer e não quem está no critério. Que eu observei pessoas que não estão no pró-emprego, no meu entender, não se caracteriza. Eu estou analisando. Então, eu acho o seguinte, eu voto contra, por todas as questões que estão no Código Tributário. Algumas coisas eu entendi, algumas coisas ainda não entendi, certo? Acho meios para anular ele juridicamente, se os senhores manter a posição de vocês, certo? Que eu acho que a nossa cidade não está nessas condições, certo? O que eu queria pedir para todos é a questão de consciência. Nós não temos pressa de tributar o povo, certo? Dá para deixar para o ano que vem. Esse ano, esquece. O ano que vem, traz a sociedade como foi trazido em 2009. Em 2009 nós ouvimos o povo. Teve erro? Teve. Certo? Não foi perfeito? Não foi. Eu perdi a eleição por causa disso. Eu era presidente, igual o senhor Miguel. Certo? Mas, a gente ouve. Agora, esse projeto aqui, eu acabei de perguntar, quem tanto da prefeitura participou. Ninguém me respondeu. Então, com certeza, esse projeto foi comprado. Com certeza, eu quero saber qual foi o custo. Eu quero ver se vai aparecer o custo desse projeto no portal. Tá? Porque foi comprado. Porque, assim, quem teria que ter elaborado, pelo menos o contador e os assessores. Eu perguntei, se calaram. Quem cala, consente. Então, só para me terminar, senhor presidente, eu quero pedir mais uma vez a todos os vereadores, não adianta vir falar que tem uma isenção para idosos, que se eu tive dando uma olhada, pelo que está escrito ali, não vai beneficiar 50 idosos em Concha. Tá? Isso é para tapar o sol com a peneira. Tá? Porque se fosse para beneficiar o idoso, teria uma lei específica. Porque tem que ter lei específica.
Agora, quer beneficiar o idoso? Para de dar 2 pacotes de fralda. Faz quando mete o pau na gestão da Adriana, só que nós dava fralda para o mês inteiro. Eu briguei com a Adriana, mas o idoso tinha leite o mês inteiro. O idoso tinha todo o medicamento. Hoje se você entrar no portal do STJ, tá lá, obrigação de entregar medicamento, teve pessoas que teve que entrar na justiça. O Zelão teve seus defeitos, mas não faltou remédio, não faltou médico. Certo? Agora vem falar aqui que esse governo é perfeito, que está cheio de obras. Tá? Mas quantas pessoas tem desempregado em Concha hoje? Quantas pessoas desempregadas tinha antes? E vamos contar o seguinte, a Adriana criou esses impostos, ela saiu de 38 milhões em 2012, certo? Pagando também dívida, como já foi citado que ela deixou, para hoje, pulou para 57 milhões o orçamento hoje. Então é uma diferença muito grande no orçamento, sem esse aumento de imposto. Aonde foi investido no ser humano esse milhões a mais? É isso, senhor presidente. É para acordar? Então tá bom. Eu paro. Eu não estou cortando, vereador. Estou pedindo para você ter um pouquinho de consideração, gente, senão vai ficar o dia inteiro falando aqui. Eu não quero cortar o microfone de ninguém hoje. Também, como eu ouvi atentamente os dois, eu vou dar a minha opinião, antes de dar a opinião sobre o projeto. É importante a gente refrescar a memória das pessoas, que as pessoas acusam e esquecem o que fez lá atrás. O senhor Paulo Nunes, ele falou aqui na questão das casas luxo, boa, como é que pode ter isso no projeto? Projeto 24 de 1989, de autoria do prefeito Paulo Nunes. Tabela de valores. Casa luxo, casa boa, casa média, casa simples e casa precária. A mesma tabela que está nesse projeto novo. Como que não existe casa luxo em Conchas? Em 1989 existia, está aqui. É fácil criticar agora. Sabe quem que ia avaliar se a casa é luxo, boa, média, segundo o projeto do senhor Paulo Nunes de 6 folhas? 6 folhas. Vou falar para vocês quem que ia avaliar. É um absurdo total e vem criticar o projeto aqui. Será submetida à apreciação do chefe da lançadoria, do prefeito municipal, do Conselho de Habitação e por um vereador indicado por seus pares. O que um vereador pode fazer para avaliar se uma casa é boa, ruim, média? Ele tem diploma para isso? Olha que absurdo. Está aqui. Então é fácil criticar o que está aqui feito agora. Não é? Vamos lá, a segunda parte. O vereador Paulo e o vereador Omar criticaram a questão de aeroportos. Não, como você citou, vereador Paulo, depois o senhor fala. Tenho direito à palavra. O senhor tem, aqui é uma discussão, nós não estamos em tribuna. O vereador Paulo e o vereador Omar falou da questão de aeroportos, portos, metrô. Item 20 do Código Tributário de 2009. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, terminais rodoviários e metroviários. Consta no projeto da Adriana, que o senhor vereador Omar aprovou aqui. Agora está falando que é um absurdo. É incrível. É incrível. Como é que pode? O cara não tem memória do que faz. Criticar é fácil. Mas lembre do que fez no passado. Eu fui criticado aqui de ter colocado o projeto às pressas. Então vou falar como que foi colocado o projeto de 2009. Que o vereador Omar era o presidente. Foi protocolado dia 15/12 às 16 horas. E foi votado em votação única, quebrando a regra que tem que ser 2 votações com 10 dias. Votação única. No dia seguinte. Aprovado por unanimidade. O senhor Paulo falou o nome. Agenor Luiz de Souza, Divaldo Benedito Toledo, Anselmo Martellini, Antônio Miguel, Emerson José Fechna, Eva Maria,
Lucas Francisco, Newton e Omar. Olha que beleza, eles tiveram tempo de avaliar o projeto? Menos de 24 horas avaliar o projeto? Como é que pode? Agora criticar a gente, né? Que o presidente colocou as pressas. Olha o presidente ali que colocou as pressas. Aquele foi às pressas e ainda quebrou as regras. Que pode ser denunciado a qualquer momento. Pode ser denunciado esse código tributário que está valendo. Porque ele não vale. Não seguiu as regras do jogo. Nós seguimos. Eu segui. Fiz certinho, porque eu conheço o pessoal aqui. Se eu não fizesse certinho, por que queriam que eu desse tempo, prazo? Para pegar o Miguel Chaguri. O Miguel Chaguri feriu as regras do regimento interno. Aqui não tem nenhum ponto. Foi turno único, não podia, houve a supressão de turno. Isso aí já foi acusado pelo Ministério Público que não pode. Num projeto que nós fizemos isso em 2013, que foi anulado. Então, é fácil criticar. Outra coisa, esse projeto veio em pedido de extraordinária. Extraordinária, os trâmites são diferenciados. O da Adriana não foi extraordinária. Totalmente irregular aquele projeto. Foi votado. E vem criticar o presidente atual. É fácil falar, né? Vamos ver o que mais aqui. A questão de detetive particular, que o vereador Paulo falou, museologia, também está no projeto da Adriana. Será que ela pagou para outra cidade fazer? Como vocês estão acusando aí agora? Fácil falar. O projeto da Adriana deu 300% de aumento de imposto de ISS. As lojas da Rua São Paulo fecharam. Todo mundo lembra. O vereador veio na tribuna aqui falar que votou sem ler. E agora vem acusar nós aqui. Eu acho que a pessoa que menos podia falar aqui é quem cometeu erros lá atrás. Os erros estão aqui, ó, é tudo documental. Eu não estou inventando nada. Está tudo aqui. Então é fácil falar, né? Aqui está a irregularidade cometida, ó. Serão votados em 2 turnos de discussão e votação os projetos de lei complementar, que é esse projeto que da Adriana. Não foi votado. Então nós temos um projeto irregular hoje em vigor na cidade. Que ele pode ser contestado a qualquer momento. Só que eu sei que eu não vou contestar, eu não quero prejudicar ninguém. Mas se nós aprovarmos o projeto do Dirley hoje, ele vai ser contestado. Porque querem prejudicar o prefeito. E, em consequência, prejudicar a cidade. Na minha opinião, o projeto é bom. Não existe essa questão de aumentar impostos, barbaridade, é tudo conversa, não sei de onde surgem essas contas. O vereador Omar falou das contas de lucrativa, ele acabou de falar aqui que ele não sabe em que área está lucrativa, como é que ele faz as contas? Se ele não sabe em que área está. Não dá para fazer conta, não é verdade? Então, por enquanto seria isso. Mais alguém em discussão? Vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo tudo aí, eu não tenho histórico passado, então eu posso opinar. E está aqui. Eu sei fazer o cálculo. Eu aprendi. Fui buscar, aprendi. O bairro Joanim Pars é 47% de aumento que vai ter. Aqui, eu ensino qualquer um fazer a conta. Que eu aprendi. Fui buscar, fui estudar e fui aprender. Está aqui. Então ninguém está mentindo. Ninguém é contra prefeito. Olha o trabalho que a oposição fez hoje. Ele salvou o prefeito de ser denunciado. Esse é o trabalho da oposição. Não é que nós somos contra. Nós estamos aqui, somos contra o que está errado. Eu, principalmente. Falo por mim. O que está errado, eu sou contra. Todos os vereadores têm que ser contra o que está errado. Nós pedimos aí na reunião interna nossa aí. Ninguém deu bola. Eu falei, artigo 236 de destaque, nós poderíamos ter votado os cartões de ISS e o benefício para os idosos, e o resto largava para depois. Ninguém escutou eu falar.
Está aqui, ó, artigo 236, voto em destaque. É o ato de separar um texto do dispositivo de uma emenda a ele apresentada, para possibilitar a sua apreciação isolada pelo plenário. Nós tínhamos esse direito de votar. Foi contestado o direito. Agora está aí idosos aí, ó, querendo o benefício, não vão ter. Né? Nós queríamos também ter uma idosa aí, que ela não é aposentada. Ela não tem como pagar o imposto. Ela também tem que ser beneficiada. É isso que nós queríamos. É isso que a oposição queria. Ninguém é contra prefeito, ninguém é contra ninguém. Ela quer a coisa certa. Eu, principalmente, eu quero a coisa certa. Já briguei em 2015, brigo em 2017, brigo em 2020, até agora estiver vivo, eu brigo. O que eu tiver certo, eu brigo. Porque eu não tenho negócio de voto comigo, que nem falaram aqui que nós votamos porque por causa de voto. Não interessa voto. O que está certo, é certo, está errado. Eu, quando fui ser vereador, estava uma pessoa aqui, ó, Santo Antônio Oliveira. Eu falei que eu não queria ser vereador porque eu não entendia. Sabe o que ele me falou? Falou assim, você vai lá, o que é certo, o que é errado. É um ensinamento que eu tive na minha vida. E vou levar para o resto da minha vida. Seja isso, senhor presidente e senhores vereadores. Discussão, vereador Paulo. Bom, eu admiro a capacidade de análise do Miguel buscar fatos passados para mostrar uma realidade que não é mais aquela. Nós estamos discutindo, por que você não falou do código aqui? Foi buscar erro da Adriana de 1989, quando eu fiz um projeto. Ainda tive a coragem de pôr um vereador para discutir, acompanhar se os fiscais estavam certos. Então nós vamos começar a buscar também desculpas no Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, as tributações lá da colônia em relação ao Brasil, as tributações da colônia em relação a Tiradentes, que se fez um movimento contra a tributação. Então o senhor tem que buscar ali argumento para justificar o injustificável. É uma capacidade que o senhor tem de atribuir culpa nos outros e sair da situação, precisa resolver isso aqui. Tem um código tributário, se a Adriana fez daquele jeito, fez do outro, os vereadores, as pessoas que estavam naquela época, tinham que discutir naquela época. Naquela época. Eu estou elogiando, por quê? Esse código tributário que eles fizeram aqui, não teve contestação. Agora tem, Miguel. Agora vocês têm um grupo de vereadores que olham, que para vocês não interessa, por isso que vocês caçam a gente. Para vocês era muito cômodo excluir os 4 da vereança, que faz oposição inteligente que vocês não fazem. Eu estava vendo o orçamento da Câmara, 2,5 milhões no ano. Eu já sugeri para você mandar o prefeito fazer um decreto, você já fecha a Câmara, não, porque vocês concordam com tudo, e os opositores não podem falar. Então, para que serve a Câmara? Esses 250 mil reais no mês, vai fazer muita coisa para a cidade. A Câmara passa a perder a função. O objetivo nosso é alertar. Se a gente não tivesse alertado o prefeito, vocês teriam aprovado hoje isso aqui. Ele percebeu, porque ele também foi engolido. Alguém mostrou, prefeito, olha bem aqui, olha o que o senhor está fazendo, ó. Certamente ele chamou vocês lá e fala, repensem. Repensem. O que nós queremos hoje é discutir isso aqui. O que foi feito na primeira gestão da prefeitura aqui, 1917, que começou o município. O que foi? Nós temos hoje esse grupo, esse fato, é a realidade nossa. Nós temos que olhar isto, que vai mexer com o bolso de cada pessoa. As casas, quando eu falo casa luxo, mas não estou falando contra essas casas, estou falando contra o critério que vai ser avaliado essas casas. Contra o critério que vai ser avaliado. Que critério a gente tem para dizer? Na época, eu me lembro, eu já tinha colocado um dos vereadores para fazer esse acompanhamento com os fiscais. Pelo menos a Câmara sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Então, o que acontece?
Hoje é isto. Miguel, hoje é isto. Se você coloca a favor disso, vote a favor, Miguel. Tenha a sua hombridade. Você falou aqui que era a favor, que é a favor, vote. Vote a favor. E deixe os seus companheiros votarem. Cada um do seu jeito, de acordo com a sua consciência. Vereador Mar, discussão. Senhor presidente, eu acho que quando o senhor fala categoricamente, o senhor pega documento, eu acho que o senhor tem que ter uma noção. Aquele código tributário de 2009 teve vários erros, mas ele foi discutido na prefeitura junto com os taxistas, junto com cada setor. Tá? No entanto, que os taxistas foram contra e teve que mudar depois algumas coisas. Eles tiveram algumas concessões que vocês mudaram a cor agora. Então, se o senhor der uma olhada, chegou aqui para a sessão ordinária de última hora, porque ficou mais de 4 meses discutindo com a sociedade e com as reuniões na prefeitura. Então, se o senhor acha que não teve, eu participei de 2 reuniões lá. E todos os vereadores que estavam da oposição, o Emerson, que era a oposição, questionou duramente algumas coisas lá. Porque a gente ia até lá. A situação e a oposição, a gente era recebido lá. Tá? Então a gente discutiu enquanto eles mandaram, a gente não era expert, a gente pediu a opinião do Madeixa na época, a opinião de alguns funcionários. Então se teve erro, não, entre e anule, que volte e vai valer o código anterior, não vai valer o do Paulo. O senhor acha que está errado? Porque nós não somos perfeitos, não vou falar para o senhor que tudo que eu votei está certo, que eu sou Deus, que eu sei tudo. Então, se está errado, estiver errado, se o senhor não entrar para anular, eu entro, nós anulamos. Vamos consertar o erro e não cometer outro erro. Porque hoje nós estamos cometendo outro erro. Se aquele estava errado, o do Paulo estava errado, nós estamos cometendo mais um erro. Nós estamos metendo a faca no bolso do povo. Como o senhor falou, a questão do boi que eu fui explicando, tá? É outro erro. Cadê o pessoal da vigilância? Foi afastado por decreto. Eles que poderiam estar fazendo esse serviço. Está correndo multa diária. Tem um monte de funcionário que está afastado, certo? Recebendo endividamento e não está prestando serviço. E agora vem aqui e quer tributar as pessoas. Tá? Faz por decreto, afasta funcionário, persegue uma pessoa, que é a minha opinião, isso para mim é perseguição. Tá? Daí vem, coloca mais imposto para cobrar das pessoas, coisa que poderia estar sendo feita. Então, eu acho o seguinte, o que está errado, nós somos eleitos para consertar os erros do passado. Certo? Não só apontar o dedo que teve errado no passado. Tá? Tem erro no Paulo, tem erro quando eu fui presidente. Em vez de denunciar e ficar arrumando encrenca, arrumando discussões, vamos reunir como eu pedi aqui, vamos trazer o contador, vamos trazer os advogados. Não, senhor presidente, agora eu vou... discussão. Eu quero consertar. Discuta o Código Tributário, Jardão. Eu estou falando sobre o Código Tributário. Código Tributário que precisar consertar. A oposição está aqui porque quer uma cidade melhor. Nós queremos uma Conchas melhor. Nós não estamos contra o prefeito, nós queremos apoiar o prefeito naquilo que nós achamos que vai melhorar a cidade. Só que nós queremos ser ouvidos e queremos que a população seja ouvida, que a população participe. Certo? Se você não puder vir aqui, faz como a Adriana fez. Não estou defendendo a Adriana. Eu estou falando que eu participei de 2 reuniões lá, junto com o vereador da oposição, onde o Emerson criou várias situações, colocou várias situações onde foi mudado algumas coisas. Certo? Se saiu errado, de 2009, esse, para mim, continua sendo errado. Então vamos sentar e vamos consertar para o próximo ano. Vamos dar benefício para o idoso, para o portador de câncer, para o portador de HIV, para a pessoa que mora sozinha, para o deficiente. Vamos fazer uma lei complementar, porque toda a isenção de imposto tem que ter uma compensação. Vamos fazer a compensação, certo? Mas também vamos tratar todo mundo de igual para igual, certo? Que nem eu falo, a questão no circular,
Conchas é de graça, os bairros tem que pagar 4. É isso, senhor presidente. Tá bom, vai. Vamos votar, vai. Discutir o Código Tributário, que é melhor, né? O tributário cobra tudo. O senhor leu todas as taxas lá? Tudo bem, vereador Omar, mas nós temos tempo aqui para... Eu poderia estar cortando o microfone todo mundo. Nós somos vereador 24 horas, o senhor falou, nós temos 24 horas, se for vereador o caso, Omar, discutir. corta o microfone do vereador Omar, por favor. Aqui tem tempo, vereador Omar. O senhor sabe que é 15 minutos para discutir. Eu podia cortar faz tempo, não estou deixando, não estou? Por favor, por favor. Obrigado, então. Desliga o microfone. Como foi falado aqui, senhor Paulo Nunes, que eu estou puxando coisa do passado, de Pedro Álvares Cabral. Não, eu estou puxando coisa de leis que estão em vigor. As duas leis estão valendo. Não é de tanto passado assim. Eu estou falando de coisa que está valendo. E eu questionei apenas aquilo que vocês falaram. Vocês se esqueceram lá atrás do que fizeram. O vereador Omar acabou de falar aqui agora que discutiram o projeto. Mas como que veio aqui depois em sessão falar que votou sem ler? Por favor, vereador Omar. Como que foi discutido? Em um dia o projeto? Que os taxistas participaram, que não sei quem... Ninguém participou de nada. Isso é conversa. Se participou e foi conivente com o aumento de 300% de ISS, quem que está agora aqui criticando o aumento aqui agora? Se participou, sabia do aumento de 300%. Então está assumindo que sabia. Que teve 300% de aumento do ISS. Mas na época falou que não sabia. Mas como que pode a pessoa mudar de posicionamento desse jeito? Ou é ou não é. Não é verdade? Sou contra o aumento do imposto? Sou contra, mas por que lá no passado foi a favor? Se era a favor lá, tem que ser a favor agora. É bonito de ver esse tipo de comportamento. Eu não sou contra o projeto. Eu já falei para vocês, acho o projeto excelente. Fiz o curso em Brasília junto com os demais vereadores aqui. Lá eles falaram que quem não aprovar esse projeto, não melhorar, vai levar a cidade à falência. Porque são 15 anos de defasagem, o nosso é 27. 15 anos é a média nacional de defasagem. O nosso é 27 anos de defasagem. Se cada prefeito tivesse vindo fazendo isso daí, todo o mandato, não estava desse jeito. Não tinha essa polêmica. Mas por que os prefeitos não colocam esse projeto em prática? Porque ele é antipopular. Ninguém gosta de pagar imposto. O prefeito Dirley, pela segunda vez, tentou. Não adianta falar agora que ele está fazendo agora, porque ele não vai para a reeleição. Não, ele tentou lá atrás, em 2015, o vereador Júnior falou aqui. Ele não estava pensando na reeleição dele, estava pensando na cidade. A cidade, quer queira, quer não queira, vai ter que ser feito esse projeto. Amanhã, depois, no próximo prefeito, algum dia vai ter que fazer. Porque a hora que começar a negativar as contas, o que vai fazer? Lá naquele dia no curso, eles foram bem claros, o governo federal e estadual não quer ajudar os municípios mais. Os municípios têm que se virar. E como que se vira? Como é que você vai dar benefícios sem ter a contrapartida? Porque vai chegar um momento... Vai chegar um momento que não vai ter como. Quer dizer, está passando de um prefeito para outro. Estamos deixando passar. Eu, particularmente, estava totalmente de acordo com o projeto, mas quando eu peguei esse projeto do ex-prefeito Paulo Nunes, eu vi que existia uma irregularidade, que é essa tabela. Porque naquele tempo, o que acontece? Essa tabela é usada até hoje. Só que ninguém questiona. Como é que a minha casa é avaliada, se é boa, ruim, média? Ninguém nunca questionou. Mas a partir do momento que aprovar o projeto do prefeito, vão questionar. O fiscal entende de avaliação de imóvel? Para ele poder falar o preço? E o que vai acontecer? Eles não vão chegar lá e reclamar. Não, eles vão pagar o carnê primeiro, depois vai entrar na justiça. É isso que vai acontecer. Então, por esse motivo, eu estou contra, vou votar contra o projeto hoje, para prevenir esse tipo de coisa. Quanto à questão de falar de emendas aqui que o Júnior falou, todo mundo sabe que é impossível. É 10 dias de interstício, não podia ter outra sessão. A sessão era hoje. Pode falar que tinha como fazer? Não tem como. Eu consultei o jurídico, pode perguntar para o jurídico da Câmara, para o funcionário da Câmara, não tem como fazer. Não tinha como fazer.
Seu projeto veio de última hora, não, esse é problema do prefeito, mas não do presidente. Criticar o presidente não, porque eu fiz a minha parte e o meu trabalho. Eu não vou ser acusado de improbidade, pode ter certeza. E nem o prefeito, porque ele mandou o projeto. Se ele vai ser reprovado, é outra história. Mas ele fez a parte dele de mandar no prazo. Que o prazo é hoje. Pois não, vereador Paulo. O vereador Dile que está pedindo a parte faz tempo, vereador Paulo. Por favor. Paulo, por favor, ele pediu a parte faz tempo e eu não dei. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Juliana, analisando todo mundo falando, eu vejo que a primeira votação, eu acho que foi voto político. Porque se um dos vereadores da base tivesse votado contra na primeira votação, esse debate não ia ter, ninguém tinha estudado o projeto, tinha visto o projeto, que a primeira votação, acho que todo mundo lembra, que foi 5-4. Então foi bom ter votado a primeira votação. Foi bom. Para todo mundo ver, estudar o projeto em si. E alguns vereadores falaram aqui, nesse momento que eu estou ouvindo, falaram de PVA, mas vejo, do meu ponto de vista, o bem maior para um cidadão e para um pai de família é a casa. É a casa. Não é moto, não é carro, não é bens material. Então, o cidadão tem que preservar o seu teto. Tem que pagar os seus impostos. E a gente vê por aí que muitos pagam, compram um tênis novo, uma roupa nova, é merecido. Você trabalhar e ganhar o seu sustento e andar de sapato novo, de carro, de moto, carro zero. Mas se você tem condições. Mas deixam sempre a casa por último. Do jeito que vem recolhendo esses impostos no município. Se todos os contribuintes andassem em dia, a arrecadação seria bem melhor. Eu analisando o projeto, pessoalmente, nesses dias, porque foi aprovado. Porque se não fosse aprovado, não saberíamos se era bom ou ruim o projeto. Comentou na sexta-feira. Eu estudei o projeto. Quando acabou a sessão aqui, reuni com os vereadores ali, da oposição, como se diz oposição, falei para eles, não tem como entrar mais emenda para o projeto, mas apresenta alguma coisa contundente, sem crítica, para nós saber se o projeto em si é bom ou ruim. Ninguém apresentou nada. Para mim, não. Nem da base e nem da oposição. Então, o meu voto é o meu voto. Ninguém mandou eu votar. Ninguém põe cabresto em mim. Certo? No primeiro turno, eu votei a favor para avaliar o projeto. Não tivemos tempo de estudar o projeto. Realmente. Se foi lido meio por alto. Então tivemos uma semana para avaliar o projeto. Tá aí, parabéns quem avaliou o projeto. Porque eu avaliei. Também fiz as contas. Também aprendi a fazer as contas. Quem analisou e fez conta sobre conta, aprendeu a fazer as contas. Que eu aprendi. Então, meu posicionamento é esse, senhor presidente. E meu voto é na hora da votação. Não precisa estar gritando antes da votação. Seria isso, senhor presidente, nobres vereadores. Em discussão, vereador Paulo Nunes. Rodrigo, gostaria de ouvir os companheiros que não falaram ainda. Depois eu externo a minha posição. Paulo, não é assim que funciona. A discussão você pede. O senhor pediu, o senhor fala. Não, se eu estou pedindo para o senhor, presidente, se ele quiser, ele se manifesta, vereador Paulo. Então tá bom. Acho que o Mar teceu claramente o que nós estamos fazendo aqui. Erros do passado se conserta agora. Se tem vontade de consertar, é agora. Tem oportunidade para fazer. Todos nós que ocupamos cargo público, não somos o cargo público. Nós fomos e participamos. Nossa vida é breve dentro do cargo público. E a gente pode cometer erros. Porém, feliz o homem que consegue rever os seus erros e avançar
reconstruindo o próprio erro. É isso que nós estamos passando para o Miguel, não está entendendo. Temos aqui uma oportunidade para corrigir tudo que foi de errado, organizar uma coisa certa. O ser humano não precisa ser o que ele é daqui 20, 30 anos, ele comete erros, o ser humano ele muda, ele altera, mas tem que alterar para melhor. Tem gente que altera para pior, para fazer o mal para as pessoas. Então, tudo que nós estamos debatendo aqui, porque nós queremos acertar e fazer o melhor. Então, é nesse sentido que o Mar coloca. Vamos pôr, o Dili expressou bem, vamos pôr as coisas aqui, temos oportunidade, e o que tiver certo, como diz o Júlio, se faz. O que tiver errado, não se faz. É isso aí, senhor presidente. Em discussão, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria colocar 4 pontos aqui que eu achei importante para falar nessa hora. O primeiro é a questão da votação às pressas mesmo. Não culpa do vosso presidente, né, mas do Poder Executivo que mandou na sexta-feira para nós votarmos em segunda a primeira sessão. Foi um erro, né, então nós queremos rever essa questão e pedimos que os próximos não venham assim e que tenhamos reuniões, que tenhamos possibilidade de falar. O segundo é a questão da inflação do salário, que eu já falei em sessão ordinária. O salário da grande maioria não tem aumento, tem a inflação só, tem muitos que há muito tempo não tem aumento, então não tem como você aumentar o IPTU e outras taxas de 20%, de 30%, de 40% a mais do que se paga hoje. Então, por isso também nosso posicionamento contra essa questão. E o terceiro ponto, a questão da economia doméstica, que até foi citada pelo professor Paulo, vereador Paulo. Na nossa casa, né, tenho 3 filhos. Se eu vou gastar mais naquele mês, algumas coisas eu vou ter que deixar de fazer. Ou eu posso economizar e fazer outras coisas. Essa questão da economia doméstica é muito importante. Então nós precisamos pensar junto. Vem aí a questão do orçamento para nós votarmos, sentarmos juntos realmente para analisar esses gastos, se são viáveis ou não. E nesse caso, nesse ponto, vale muito a pena. Então, se o município não está arrecadando muito, se a União, o Estado, não está ajudando tanto o município, é engraçado que aí os votos eles querem do município, né? A União e o Estado dependem do município no voto, mas para ajudar, ninguém faz uma reformulação lá em cima para ajudar o município, para deixar a carga de impostos mais aqui no município, tudo sobe. Então, tem que ser feito isso. Infelizmente, nós não temos poder para isso, mas vale a pena nós refletirmos também nesse assunto. Então, tudo fica aqui, o município quer, o bolso do contribuinte está pesando cada vez mais, e aí a culpa sempre recai sobre o menor. Isso é uma questão bem complexa que precisa ser discutida de modo inteligente, né, pensando em todos os aspectos. E o quarto aspecto e último, a questão do desenvolvimento. Pensarmos em relação ao desenvolvimento. Se a cidade, se nós desenvolvermos a cidade, se o município tiver um desenvolvimento realmente aí bom, né, se começarmos a pensar em ações, como o vereador Omar disse, de emprego, tantos outros índices que precisa ser aumentado, aí sim nós podemos mexer em relação a imposto, né, desenvolver um código aí, claro, não pesando muito para o contribuinte, mas o contribuinte vai ter uma contrapartida, tem um desenvolvimento, né, tem um plano diretor para o município para daqui 10 anos, mas nós não temos ainda um plano diretor. Fica até aqui essa questão, nós começarmos a discutir aqui na nossa casa essa questão para desenvolvimento de Conchas. Seria, senhor presidente, novos colegas. Em discussão, vereadora Juliane.
A gente sabe que esse momento é um momento polêmico, mas só uma observação. Quando o vereador Rodrigo falou agora em união, em formalizar, na verdade, esse método lá em cima, no Brasil, a gente já vê que o Brasil já está 15 anos atrasado. E Conchas está 30. Está o dobro do que está lá em cima. E falando em desenvolvimento, como é que uma cidade vai desenvolver se cada vez a arrecadação diminui? Fala em geração de emprego, tudo bem, só que há 30 anos, Conchas não tem um distrito industrial, por exemplo. Com a arrecadação do município, vai comprar de que jeito, se cada vez é menor? Não justificando as articulações dos vereadores, mas, para mim, tudo hoje não foi discussão nenhuma sobre o projeto, porque ninguém focou no projeto. Um falou de vida rápida na política, breve, mas está aí 30 anos já na política. O outro falou de dar leite, da cesta básica, que nunca faltou, mas o prefeito pagou 7 milhões em 2 anos de dívida que ficou atrasada. Né? Aí vocês falam que precisa tomar algumas medidas para fazer esse projeto melhor, mas eu não vejo as falhas, assim, eu não encontro tantas falhas como eles colocam, como eles articulam, né, eu prefiro dizer, porque até hoje eu não vi um projeto do prefeito que tenha dado errado. E eu votei a primeira vez favorável, eu li o projeto, eu fui na segunda-feira de manhã na prefeitura, conversei com o Edson, com o Derlei, esse projeto não foi comprado de jeito nenhum. Então, assim, vocês falam muita besteira, entendeu? Vocês falam muita besteira, vocês fazem muitas perguntas que vocês poderiam estar indo lá responder, perguntar. Outro dia me falaram que eu tenho um livre acesso na prefeitura. Para você é fácil, você deve saber porque você tem um livre acesso, mas eu sou vereadora tanto quanto os outros 8. Então, se eu tenho livre acesso para perguntar e conversar com o prefeito, se a oposição quiser, ela vai também. Ela não vai porque ela não quer. Né? Porque o prefeito vai receber um vereador. Né? Mas, independente disso, de articulações e discussões, eu acho que a importância é a gente saber que nós somos 9 para trabalhar em grupo, mas que a gente tem que respeitar também a opinião de cada um. Então, se um acha que não deve subir, o problema é desse um que acha que não deve subir. A gente discute, a gente tenta mostrar... Eu tento mostrar o meu lado do que eu vejo no projeto, como o Miguel mostrou dele outro dia, e agora ele mudou de ideia. Ele achou um negócio lá e ele acha que não está certo votar. Eu não penso igual a ele, não preciso pensar igual a ele. Igual ele falou, cada um tem a sua opinião. A gente é um grupo, a gente continua sendo um grupo, pelo bem da cidade. Só que a gente sabe que tem projeto como esse, que é polêmico, que tem muitos vereadores que, de repente, não aguentam a pressão do público, né? Ou que realmente acredita que o projeto pode ser melhorado. Só que a gente tem uma perca gigantesca, porque a gente já está perdendo a arrecadação do ISS, a gente já está com 27 anos de atraso. E o que eu penso? Quando a gente fala em ser representante do povo, a população ela entende que a gente tem que fazer as vontades do povo. Só que nem sempre as vontades do povo são aquelas medidas que agradam o povo, né? Só que são aquelas medidas necessárias. E há um propósito para que se consiga, de fato, uma arrecadação maior, que o município tenha que fazer, na verdade, que tenha que se tornar sustentável, na verdade, porque a gente sabe que tudo sobe, como falar do IPVA, como falar da gasolina, tudo sobe, só que a arrecadação cai. Né? E isso já está em 27 anos. Para ser prefeito hoje numa cidade tem que ser herói. Isso aí a gente ouviu lá em Brasília. Porque já faz 30 anos que em Conchas não muda a planta genérica. Aí, quando o vereador fala em subir 40% de um IPTU, eu até acredito que não seja 40%, não é 40%. Mas aí fala de igualdade, de o que está certo, o que está errado. Mas eu não sei onde a população vê aqui um bairro como Joanim Pires, que é um bairro alto, nobre, paga por metro quadrado igual a Macoab, que é um bairro mais humilde. Que mesmo com todo o orgulho que eu sei que os moradores da Coab têm, por metro quadrado eles pagam hoje a mesma coisa que o bairro Joanim Pires. Então cadê onde está errado, onde está certo aí? Eu não acho que está certo. Então tem aumento? Tem. Todo imposto tem aumento. E tem uns que realmente vão aumentar um pouco mais. Mas, gente, precisa consertar, está errado. E essas medidas que elas precisam... elas serem adotadas, na verdade, a gente sabe que elas têm, com certeza, que ter o objetivo de revisar o tributo e respeitar também a capacidade
contributiva de cada cidadão. Porém, se a gente fosse atualizar esses 27 anos, iria para o triplo do valor. E não é, gente. Não é. Então, assim, não fala bobagem. Tem que ir direto para quem entende. Vá conversar na prefeitura. Não fica com essas articulações, mudando o assunto, o foco, para não votar. Medida impopular, a gente sabe que causa desconforto na população. Mas eu não penso politicamente. E eu poderia, sim, votar também, porque eu sei que a gente vai ouvir, a gente escuta. De todos os lados a gente escuta. O mínimo quer que suba o tributo. O mínimo quer que conserte isso. Mas a gente vai largar mais 4 anos desses atrasos de 27 por causa de uma medida que vai causar um desconforto na gente. Porque eu acho que se a gente é vereador, a gente tem que fazer o melhor para a cidade. E então, só para concluir, são 4 pontos. É o rezoneamento da cidade, porque ela está errada. Né? Os últimos loteamentos que foram construídos, o Joanim Pares, a Bela Vista e o Colina Verde, eles estão na zona mais baixa, né? Eles estão como... no último que se enquadrou lá, que seria valores da Coab mesmo, dos bairros que são menos valorizados, que a gente sabe. E o desconto de 5%, que até então não tinha, para quem paga o IPTU à vista. A isenção de idosos, que é uma grande parte, sim. É uma grande parte, sim, dessa isenção. E o recolhimento do ISS, que também não tinha. Né? Das maquininhas, do Visa, do Netflix, enfim, dos eucaliptos. Portanto, essas medidas políticas, eu falo medidas políticas, porque elas não são... para o político, né, que tem a pretensão política, que tem essa visão de viver na política, a gente fala, né, viver de política, eles não tomam mesmo essas medidas que são necessárias. Por isso que eu sempre confiei desde o início no prefeito, ele foi reeleito, ele foi o único reeleito, e ele tomou muitas medidas que a população não concordou, mas a população hoje vê que foi bom, que foi melhor. E falar em crise, que a crise é por causa da prefeitura, não é. A crise é por causa dessa defasagem. Por causa de medida justamente política. De medida impopular, que vereadores não têm coragem de votar. Mesmo sabendo que é necessário. Então eu acredito sim que o que está certo, vereador Júnior, está certo. E o que está errado, está errado. Então vamos consertar o que está errado. Seria isso. Vereador Júnior. Por favor, vamos ser mais breve para a gente encerrar logo essa sessão que está complicada. Não, eu só queria mostrar aqui, ó. Ela falou que ia para acertar. Eu tenho aqui, Joanim Pares. Valor de metro quadrado de terreno, R$ 30,92. Vai para 78. Né? Aí tem Jardim Letícia. Valor de metro, R$ 23,00. Né? Onde está igual? Não está. Aí, Vila Santa Rita, R$ 23,00. Né? Aí pega o centro da cidade aqui, ó, R$ 48,00. Né? Agora, eu não estou culpa se fizer errado. Né? Agora, tem que acertar? Tem, concordo. Mas o que eu falei aqui na reunião com o prefeito, chama a população, vamos fazer audiência pública, vamos ouvir todo mundo. Aí sim, eu concordo. Agora vim aqui engarupar um projeto, querer que nós vote, de jeito nenhum. Já falei que acerta, acerta, errado, errado. Não tenho pretensão política nenhuma, viu, vereador? Se eu for candidato em 2020, se o povo quiser votar em mim, vote. Se não quiser, não vote. Eu não vou. Pergunte se eu fui na casa de algum pedir voto. Eu saí com o grupo, somente com o grupo. Eu não fui na casa de ninguém sozinho. Eu não tenho pretensão nenhuma política. O que eu falo é certo, é certo, que é errado, é errado. E é meu jeito de ser. Acabou. Não vou mudar meu jeito de ser. Eu ando com botina, carta remendada. Eu não tenho orgulho nenhum de ser vereador. Não tenho orgulho nenhum. Tenho vergonha de ser vereador. Porque os políticos de hoje, você vê aí na televisão aí. Eu tenho vergonha de falar para eu sou vereador. Eu não falo para ninguém. Entendeu? É isso daí. Não vou admitir que nego falar que eu estou fazendo pretensão política. Nós estamos fazendo isso aí. Ninguém está fazendo. Nós estamos brigando pelo certo.
Eu estou brigando pelo certo. Cada um pensa do jeito que quiser. E tem que respeitar minha opinião. Ela fala, mas não respeita a opinião. Tem que respeitar a minha opinião. Eu sou contra e acabou. Eu bati com o tio dela lá, em 2015. Por que eu não vou bater com o vereador? Bato também. Vou brigar, é meu direito de brigar. Senão eu pego minha bolsinha e vou embora. Se não for para me brigar. Se eu ficar aqui sentar quieto, eu pego a minha bolsa e vou embora. Eu tenho meu emprego. E acho que vereador tem que ter emprego. Não é só ficar aqui, não. Vai trabalhar para ver também. Júnior, não vamos sair do assunto, por favor. Vereador Omar em discussão. Senhor presidente, eu vou ser breve, bem rápido. Primeiro, eu vou voltar o seguinte. Se está errado, nós estamos aqui para consertar. Em segundo lugar, em 2009, a Adriana falou que atrasou porque ela fez várias audiências na prefeitura. E outra, não é igual ao senhor. O senhor mudou o regimento, ele é orgânico, que o senhor vota. Eu não votei nesse projeto. Eu não votava, certo? Não, eu não votava. A supressão de turno... Omar, presta atenção, eu falei que o senhor colocou o projeto. Eu estou explicando o que o senhor falou. Então eu tenho o direito de explicar porque o senhor colocou uma situação para o povo e eu tenho que passar outra situação. Em 2009 eu era presidente da Câmara, eu só votava para desempate. Não houve desempate. Foi voto por unanimidade. Então eu não votei no Código Tributário. Segundo, a supressão de turno, está escrito aqui no regimento, seção 4 do plenário, o plenário órgão é soberano na deliberação. Eu coloquei o plenário deliberou. Se é inconstitucional, o senhor tem todo o direito de entrar e constitucionar. Outra coisa que é contradição de vocês da oposição, vocês falaram que está 30 anos, a Juliana falou que está 30 anos, depois que está há 27 anos. Mas vocês acabaram de falar que em 2009 o senhor, presidente, falou que teve 300% de aumento. Então eu acho que vocês não sabem o que vocês estão falando, em vez de vocês falarem o que eu estou falando. E quero colocar a Juliana, que nós tivemos uma reunião aqui, atrás, antes do primeiro Código Tributário, vocês falaram que conheciam o código, que vocês estudaram, você e o Dili. O Dili bateu boca com o Júnior ali atrás e falou que conhecia. Juliana, você é vereadora e sobrinha do prefeito. Primeiro você atua como vereador, para depois defender o seu tio. Porque aqui vereador dentro... Omar, eu acho que já deu o assunto. Não deu Corta o microfone, vereador Omar, por favor, ele está confundindo as situações aqui. Não, você confundiu... Vamos estudar porque não vamos começar com ataques pessoais aqui que não vai adiantar nada. Por favor, vereador Omar. O senhor está atacando ela por ser sobrinho do prefeito? Por favor. Vamos baixar um pouquinho o tom. Eu vou dar 2 minutos para cada um só, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Explicar que a zona de Jucratiba eu fiz pela zona mais barata, a zona 3. Eu peguei o valor mais barato que é a zona 3. Como foi falado pela Juliana, bem claro que o zoneamento está errado, porque os bairros não entraram. Isso eu concordo com você, Juliana. O que eu acho errado eu falo, o que eu acho certo eu falo. O zoneamento tem que incluir todos os bairros. Então eu concordo que não tem como a gente votar na situação que está. Porque como a questão de avaliar a casa, também tem que ter uma lei específica para avaliação, como o Paulo colocou. Eu estudei, eu fiz um curso online, todo que alguém quiser fazer, que se chama Conjectur. Consejur, todo mundo pode fazer, dá para fazer uma lei complementar, certo? Para que, como avaliar as casas, porque hoje, como o próprio Miguel colocou, não tem como avaliar as casas. Como o Paulo colocou, é difícil de avaliar o que é boa, ou é ruim ou não. Então nós temos que pôr na lei o que é casa boa, ruim, simples, independente do código, e essa lei já pode ser feita futuramente. É isso, senhor presidente, senhor vereador. A discussão, vereadora Juliane. Para constar aqui, eu vou começar a marcar o tempo, que eu vou dar 2 minutos para cada um, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui. A gente tem que... É uma sessão extraordinária. É isso, vereador Omar. Agora o senhor consertou o que o senhor falou. Eu estava falando de planta genérica. Não sei se o senhor ouviu o que eu falei. O rezoneamento não é feito há 27 anos também. É isso que eu falei. E os 3 bairros que estão pagando o preço menor, como Coab,
é o que está fora que precisa ser enquadrado. É isso que eu falei, o que está certo, o que está errado. Então vamos acertar isso também. Entendeu? Agora, eu tenho muito orgulho de ser vereadora. Se o vereador Júnior não tem, deveria mesmo pegar as malinhas e sair, vereador. Discussão, vereador Paulo. Primeiro, Juliano, você não pode falar isso. Isso é uma questão de fórum pessoal. Fórum pessoal, você não pode fazer uma acusação dessa. Aliás, orgulho de ser vereador está em fazer as coisas certas. E não ficar bajulando quem quer que seja. Ficar aprovando tudo da forma como vem. Esse é o orgulho dos políticos ainda que sobraram nesse país. Você não tem direito de falar, porque você não entende sobre o que é realmente o verdadeiro político. Outra questão. Nós não podemos transformar nesse IPTU condomínios. Tem classes que vai pagar o preço de um condomínio. O condomínio existe num prédio fechado, tem o serviço. Aqui nós vamos ficar sujeitos a morar em casa e pagar em condomínio. Quem é o nosso condômino, na verdade? É a prefeitura. Então há muita discussão, o que é conservação, o que é zoneamento. Uma casa de média tem o mesmo valor que outra, o que é melhoria, é um assunto muito técnico. Se vai fazer a coisa certa, vamos fazer as coisas certas. Vamos fazer, eu concordo com vocês, vamos consertar o que nós estamos pedindo. Esquecer se foi fulano. Nós temos oportunidade para discutir, graças a Deus. Então, o que nós queremos, na verdade, é fazer nada mais isso. Vamos fazer realmente a coisa certa. O Júnior tem razão. Obrigado, senhor presidente. Eu vou concluir a minha fala também, que a Juliane lembrou um ponto muito importante aqui que está no projeto, que é a questão do ISS, que nós vamos perder com a reprovação do projeto. Eu chuto aí por baixo que nós vamos perder no ano que vem uns 2 milhões de reais do ISS das maquininhas, da plantação de cana, plantação de eucalipto, das Netflix, de tudo nós vamos perder com a reprovação desse projeto. Então eu acho que eu até vou mudar meu posicionamento. Eu ia votar contra o projeto, já não vou mais, por causa disso. Eu não quero ter esse peso na minha consciência, de dar esse prejuízo para o município ano que vem. Eu vou votar a favor, e se o prefeito tiver que tomar processo, que tome, é problema dele, mas eu vou fazer minha parte, eu não vou ficar com esse peso na minha consciência. A Juliane lembrou bem aqui essa questão, eu tinha até me esquecido disso. Um prejuízo de 2 milhões de reais para a cidade. Eu não vou participar disso. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, passamos para a votação. Votação nominal. Vereador Márcio. Favorável ao projeto. Vereador Dile. Contra. Vereador Sidney. Contra. Vereador Paulo. Pelo abuso do projeto. Vereador Paulo, é votação. É votação. Contra. Vereador Rodrigo. Contra. Vereador Júnior. Contra o aumento do IPTU. Vereador Omar. Contra o aumento do IPTU. Vereadora Juliane. Favorável. Eu também voto favorável. Deu 6-3. Projeto de lei complementar 18/2017. É nominal, Júnior. Por favor. Projeto de lei complementar 18/2017, reprovado por 6-3. Declaro encerrada a presente sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste,
do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando